Vamos lá, né? Eu gosto de um livro, aliás, eu gosto de vários, né? Eu gosto de ler vários, mas eu gosto de um que eu tenho lido ultimamente e já falei várias vezes a respeito aqui. Aliás, a minha primeira palestra, quando eu fiz aqui na casa, que a Neuza falou comigo, lá na outra casa ainda, ela pegou esse livro, e na época foi sobre o sorriso, que está no livro O Médico Jesus. E eu gosto desse livro e sempre pinço algumas coisas de lá. Mas eu vou começar dizendo o seguinte, que nós reclamamos muito, né? Esses dias que passaram aí, a reclamação nossa era total, né? Eu fui num lugar e eu cheguei, eu parei e comecei a pensar, reclamando, né? Pensamento, e parece que a coisa ficava cada vez pior. Mas por que fica pior a reclamação nossa? Ela fica pior porque a gente tem que saber o que nós estamos fazendo. E quando nós pegamos a palavra reclamar, nós temos que dividi-la em duas palavras. A palavra clamar. Clamar. Clamar é pedir com veemência, com força. É clamar. Pedir com força. E reclamar, e quando a gente coloca o a gente redobra isso. A gente redobra a reclamação. Então, esses autores que escrevem aí, esses livros de autoajuda, eles falam que o cérebro ele corta algumas coisas. E, por exemplo, o cérebro ele foca muito no positivo. Então a mocinha, ela vê a mãe, ela fala, eu não quero ser igual a minha mãe. O cérebro pega e encurta isso e fala, igual a mãe. O rapaz olha o pai e fala, não quero ser igual ao meu pai. O cérebro corta, ou não quero, é muito longo, igual ao pai. E passa o tempo e realmente ele fica igualzinho ao pai. É impressionante isso. Eu tenho uma prima aí, que ela, quando era mocinha, não se parecia nada com a mãe. A mãe faleceu, tem pessoas na rua que se assustam com ela, pensando que estão vendo fantasma, né? E ela é brincalhona e fala, fica tranquila, eu sou filha dela, né? Então, vamos pensar um pouco antes de nós começarmos a reclamar. E esses dias ouvi assistindo aí vídeo, uma moça que dizia o seguinte, que a vida dela, ela vencia, ela conquistava as coisas, mas vocês já devem ter ouvido, né? Eu mato um leão por dia, para ela poder. Então ela conseguia, mas, vamos dizer assim, no pau bravo ali, né? Na luta, na batalha, e ela, eu consegui, mas tive que matar um leão por dia. Mas será que a nossa vida é matar um leão por dia? E ela começou a fazer diferente. Ela começou a agradecer, começou a ter gratidão pelas coisas. E ela começou por coisas simples. Ao acordar, abrir o olho, gratidão por enxergar, por olhar pela janela, ver a natureza, ver as cores, ouvir os pássaros cantando, sentir cheiro, sentir o sabor dos alimentos, sentir o tato, né? E ela começou por agradecer. Ao invés de reclamar, todas as vezes que ela ia reclamar, ela pensava e agradecia as pequeninas coisas que ela recebia no dia a dia.
E aí ela começou, então, quando ela começou a fazer os agradecimentos, começou a ter gratidão pela vida, gratidão pelas coisas, ela percebeu que a vida mudou. Ela conseguia as coisas, mas não tinha que matar mais um leão. Né? Ficar matando leão também, aí o Ibama vem para cima, né? Apesar que no Brasil não tem isso. Mas, as reclamações. E numa das reclamações, a pessoa chega, se eu não me engano é para Chico Xavier, e fala: por que comigo? Por que eu? Por que com a minha família? E Chico responde, calmamente: e por que não com você? Mas quando a pessoa faz esse tipo de questionamento, é porque ela não está pensando que às vezes o que ela está passando é o mínimo do mínimo que ela deveria passar. Por quê? Nós não sabemos o que nós fizemos. Não é que nós não sabemos. Deus nos dá um presente todos os dias, a todo nascimento, da gente esquecer a vida passada. Ele nos dá esse presente. Então a gente esquece o que nós fizemos na vida passada, nas vidas passadas. E aí a gente vem, nasce para tentar, né, construir, fazer alguma coisa para quitar aqueles débitos que nós temos lá no passado. E às vezes isso nós não sabemos, nós não nos lembramos de qual foi o nosso planejamento reencarnatório. Nós não sabemos o que nós pedimos para fazer, não lembramos. E aí a gente vem, sofre uma queda, cai doente e fica reclamando. Eu não me esqueço de uma das últimas palestras do Dr. Maurício Cardoso, numa casa que tem ali na rua Aquilino Pacheco. Alguém me falou: conhece o Maurício Cardoso? Conheço. Ele vai fazer a palestra hoje lá. Fui lá. Eu não frequento aquela casa, mas eu fui lá para assistir o Maurício Cardoso. Maurício Cardoso, advogado, começou a palestra dele falando o seguinte: olha como que Deus me ama. O meu pai me ama. Eu estava longe, eu estava afastado do meu pai. E para que eu voltasse para ele, ele me mandou uma doença terrível. Não sei se alguém já ouviu falar em fogo selvagem. É uma doença que a pele sai. E ele precisou mudar para o sítio para poder usar roupas mais leves e poder fazer o tratamento. E também por causa do cheiro, porque por mais higiene que tenha, cheira. O cheiro não é bom. E ele foi para o sítio. E ele fala: vocês não têm ideia da dor lancinante que eu sinto quando eu acordo e a pele do meu rosto está na fronha. Isso dói. Mas ele não estava reclamando, ele estava agradecendo a Deus. Olha que coisa, ele estava agradecendo a Deus porque ele se voltou para o Senhor. Falou: Deus me ama. Ele me mandou essa doença para que eu voltasse para Ele, porque eu estava perdido, estava longe do meu pai. Falou assim, e é impressionante, dizia ele, que na hora no dia que eu venho para cá, a dor passa. E eu posso vir para cá e fazer a palestra para vocês. Então, isso é maravilhoso. Mas por quê? Ele tinha consciência de que ele tinha débitos. Porque às vezes nós reclamamos: aconteceu, nossa, é só comigo, eu sou azarado, sou isso, sou aquilo, fica reclamando. Mas, e teve pessoa que já falou, né, eu já ouvi isso, falar assim: eu gostaria de saber o que eu fiz. Eu não quero, não. Eu não quero. Será que se a gente souber o que a gente fez, a gente imagina. Pelo que a gente passa, a gente imagina, mas ter certeza a gente não tem. Agora imagine ter certeza. Aliás, né,
Normalmente, muita gente que faz essa regressão aí, quer saber de vidas passadas, eu acho até muito engraçado, porque a grande maioria foi rei, rainha, rei, rainha, presidente, governador, alguma coisa assim. Pô, mas não tinha súditos, não tinha escravo nessa época, não tinha empregado, não tinha quem carregava o piano? Ah, eu fui rei. Ah, é? Foi? Ah, eu fui rainha. Eu não entendo. Mas nós poderíamos ficar aqui, enfileirar uma série de reclamações a noite toda, amanhecer o dia e continuar. E teve uma época da minha vida, antes de celulares, todo final de semana eu comprava a Folha ou o Estadão, os dois. E ia naquela página de emprego para ficar atualizado em algumas coisas. E uma moça dizia que ela mudou a vida dela porque ela comprou um livro cujo nome é muito atrativo. O livro é Como Atrair Dinheiro. Ah, mas esse livro não era bem assim. Ele começava falando exatamente dos pontos negativos que nós mesmos reforçamos em nós. Por exemplo, uma moça ou um rapaz vê uma moça bonita ou isso, aquilo, e fala, não, é muito, né, para o meu caminhãozinho. É muita areia para o meu caminhão, alguma coisa assim. Nesse momento, o que você está fazendo? Você está se depreciando. Eu não consigo, eu não sei, eu não faço, eu não consigo. Coloca o não na frente. Chega de não. O não é a palavra que nós mais ouvimos, durante a nossa vida. E começa lá no comecinho, quando a criança começa a querer levantar, ela puxa os bibelozinhos da mãe. E aí, normalmente, né, hoje acho que mudou isso, né? Pelo menos penso, né? Mas primeiro era assim, não, e não. Enfocava o não. Quer dizer, com tantos nãos e começando a tomar pancadinhas na mão para não, chega, né? Vamos pensar positivo. Vamos pensar de modo a reverter esse quadro negativo que nós trazemos. Então, é o seguinte. Nas nossas numerosas encarnações, nós cometemos desatinos, que ainda pode, como eu disse, ser pouco o que nós estamos passando para ressarcir os nossos débitos. Mas nós podemos mudar isso. Eu não me lembro quem foi que fez uma palestra aqui e falou que tinha um senhor de escravo, não sei se foi você, tinha um senhor de escravo que ele não gostou de uma atitude do escravo e mandou colocar o braço do escravo na moenda. E a moenda puxou e quando chegou aqui decepou, arrancou o braço do escravo. O escravo, logicamente, morreu. E aquele homem tinha que pagar essa dívida de um braço aí. Mas ele volta, ele se reencarna e ele faz tudo na casa espírita. É aquele que caiu uma coisa já vai limpa, ele fazia de tudo. Todas as pessoas gostavam dele. E ele, na profissão dele, ele era serralheiro. E um dia na profissão ele corta um dedo, 2 dedos. Perdeu 2 dedos da mão. Todos da casa ficaram consternados. Ai, coitado, mas é um cara tão bom. Como que foi acontecer um negócio desse com ele? Não, uma pessoa maravilhosa. E um dia teve a oportunidade de ser revelado na casa o que havia sido feito nas encarnações anteriores. Era para ele perder o braço. Mas, pela dedicação dele em vir para casa, em si, se doar para casa, ele perdeu apenas 2 dedos. Então, vocês percebem que quando a gente se propõe
a prestar serviços a Deus. Porque essa é a visão. Quando eu venho para casa, eu não venho prestar diretamente o serviço a cada um de vocês. Eu venho prestar serviços a Deus. Mas eu vou relembrar uma passagem onde Jesus disse: o que fizeres a qualquer desses pequenos, é a mim que o fazes. Então, através, ou por vocês, eu estou fazendo por cada um aqui, eu estou fazendo para Jesus. E aí nossos débitos vão encurtando, os nossos pagamentos vão encurtando, a gente vai pagando, vai quitando essas dívidas. Por isso que eu falei no começo, que tem pessoas que só vêm para o socorro e nunca mais aparecem, somem. Aí outra vez, quando der uma outra dor de barriga, daí sabe o endereço aqui, que é Iracema Pereira 65, daí vem aqui de novo. Ou vai em outra, passou a dor novamente, E isso era comum, isso aí aconteceu com muitos. Mas eu quero falar um pouco do José Carlos de Luca. Quando ele teve um sonho com Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes dizia para José Carlos de Luca, que é um juiz de direito, palestrante espírita, mas juiz de direito, escreva um livro sobre saúde. Ele falou: mas eu não posso, não é da minha área, como que eu vou escrever um livro sobre doença? Eu, um doente, vou escrever um livro sobre doença. Aí fala: mas ele é doente? Aí você ouve Haroldo Dutra, ele fala assim: todos nós estamos aqui porque somos doentes. Se puderem, no YouTube, assista a entrevista de Haroldo Dutra, quando ele fala do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que alguém faz uma pergunta a ele. Tem vários médiuns sentados, acho que é um congresso, e alguém faz uma pergunta instigante: mas o Brasil será o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Com tantas desigualdades que nós vemos por aqui, com tantas coisas erradas, violência, crime, uma série, o Brasil vai ser, é o Brasil? Aí Haroldo Dutra, ele se antecipa e fala: não vai ser, já é. Ele fala firme: não vai ser, já é. Daí ele vai contar a história, que quando Jesus chama Ismael e manda ele vir para cá, para cuidar do Brasil, Ismael vai até Jesus e chora: mestre, está difícil lá. Ah, você acha que está difícil? Nós nem começamos. Eu quero que você vá em todos os países do primeiro mundo e pegue todos os piores. Pegue os piores generais, os mais carniceiros, mais sanguinários. Pega os piores reis, os piores tudo, põe no Brasil. Porque o Brasil é um hospital. E é lá que nós vamos curar esse pessoal. E aqui estamos nós para sermos curados. Por isso que o José Carlos de Luca fala assim: mas eu, um enfermo, vou escrever sobre saúde? E outra, eu sou juiz. E 3 anos se passam e numa psicografia, Bezerra vem e reforça para ele que ele tem que escrever o livro O Médico Jesus. E daí ele escreve. E o que Bezerra fala? Começa esse livro, fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Está em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Se permanecerdes em mim, e minha palavra permanecerem em vós, pedirei o que quiserem e vos será feito. Jesus, está em João 15, 7. E aí, Bezerra
fala o seguinte, ele manda um recado. Ele fala o seguinte, que nós não temos ideia de quando dormimos, o que os nossos protetores fazem para nos livrar. E nós, muitas vezes, nem nos lembramos de fazer uma oração agradecendo pelo dia. Nem nos lembramos. Vamos dormir, quando vê já dormiu, pronto, ou televisão ligada, quando vê dormiu, acorda de madrugada, agora já passou mesmo, né? Então tudo bem. O esforço da espiritualidade em nos manter aqui, lindos e maravilhosos, é um esforço fora do comum. E a gente pensa que as coisas estão perdidas. Não. Por mais que pareça que estão perdidas, não estão perdidas. A espiritualidade está o tempo todo cuidando de nós. O tempo todo. Nós é que muitas vezes nos afastamos, nós que muitas vezes não percebemos. A espiritualidade, durante o nosso sono, faz cirurgias que nós nem sabemos que fez, de coisas que nós poderíamos amanhecer, né, tortos, e nós levantamos e enfrentamos o dia. Recargas energéticas são procedidas por técnicos do nosso plano. Ele fala, Bezerra de Menezes falando. Quando vossas energias entram no eclipsar das convulsões emocionais mais densas, todas elas precedidas pelo recalque dos melindres e das paixões. Nós somos melindrosos, né? Nós somos melindrosos. E aí nós reclamamos, sempre é o outro. Em psicologia diz que isso é transferência, né? A gente transfere a coisa que é para nós, a coisa que é nossa transferimos para o outro, né? E é muito engraçado, porque esses dias a minha filha colocou um videozinho do meu neto que riscou a parede. Eu até falei, não vou entrar na rede social para falar isso, né? E o menininho riscou toda a parede e ela falando com ele, pode fazer isso? E ele falava, pode. Mas eu me lembro bem que um dia eu pego meus livros todos rabiscados, e um casal de filhos, e eu falei assim, quem foi que riscou os livros do papai? Ela ia se entregar. Ela ia falar, fui eu. Mas ela falou, foi Tato. Pequenininha. Fui eu, Tato. Ela falou, fui eu, Tato. Jogou na costa do Tato. Então, transferiu. E isso é muito comum entre os adultos também fazerem a mesma coisa. Quando a gente trabalha, é o chefe que é o complicado, a gente está sempre certo. O chefe nosso, pelo amor de Deus, o chefe nosso não dá, não tem condições, né? Talvez alguém desconfie, né, de tanta misericórdia para com nós, seres humanos, para com os nossos deslizes, né? E possa assegurar esse amor incondicional de Deus, né? Mas vamos nos lembrar que Deus diz uma coisa, né? Nos evangelhos diz lá, que Deus não quer perder nenhuma de suas ovelhas. Inclusive tem nessa semana aqui uma discussão, essa Semana Santa pela Igreja Católica, e o pessoal fala, tem livro escrito sobre Dimas, o bom ladrão. E discussões são feitas a respeito do último momento em que Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí o pessoal fala assim, mas como? Aquele homem que usurpou, que roubou, que fez isso, aquilo, chega lá e Jesus perdoa e vai e leva ele para o paraíso? Isso são doutores da igreja falando. Só que eles não têm um conhecimento de uma outra coisa, né? Reencarnação. Tudo bem, ele está sendo resgatado, mas ele vai pagar. Vai pagar, como diz lá,
até o último jota. Enquanto o último jota não se cumprir, enquanto não pagar o último ceitil. Então veja que ceitil deve ser uma moeda pequenininha, um centavo, digamos assim. Enquanto você não pagar aquele centavo, você está em dívida e você vai cumprir. E onde é que você vai cumprir? Nos planejamentos reencarnatórios. Cada vez que reencarnar, se não cumpriu numa, vem para cumprir em outra. E às vezes, pessoal, eu fico estarrecido com coisas. Esses dias eu ouvi uma pessoa, me ligou, não está morando aqui em Piracicaba, e a pessoa pedia um conselho, conversando, ela falou: amigo, eu tenho que achar um jeito de sair dessa vida. Falei: mas você vai sair dessa vida? Não, sair desta vida porque essa já foi. É só na próxima encarnação. Falei: não. E foi difícil de convencer a pessoa a parar de ter esse pensamento negativo. Falei: escute, por mais que você esteja no fundo do poço, a partir do momento em que você mudar o seu pensamento, você vai se reerguer. Mas você não pode continuar com esse pensamento negativo. Enquanto você estiver pensando assim, pensando em sair desta vida, não é sair da vida ali e mudar de vida, for mudar de cidade, alguma coisa. O pessoal estava falando em suicídio, em morrer. Então, aí, pessoal, não. Ela está dando um trabalhão para o anjo da guarda dela. O anjo da guarda está lá forçando, puxando. O anjo da guarda fez ela falar comigo. Não que eu seja expert, mas fez ela falar comigo para que eu tentasse tirar da cabeça dela. E todas as vezes que eu falava, que ela mandava alguma mensagem, mandava mensagem negativa. E eu falei: não, mensagem positiva. A vida é difícil, é dura, mas não é impossível de se viver. Então fui falando isso com ela. Então, pessoal, vamos começar a mudar nosso modo de agir. Aqui, mudar. Vamos começar a ter gratidão pelas coisas. Às vezes, por um pontinho de agulha, nós ficamos revoltados o tempo todo porque eu queria fazer uma coisa, não consegui fazer aquilo, e aquilo parece que é um mundo. E nós esquecemos, por exemplo, que temos um coração que desde o momento em que nós fomos concebidos, esse coração começou a bater. E ele vai batendo, vai pulsando, enquanto nós estivermos vivos. 50, 60, 70 pessoas com 90 anos. Então nós temos que ter gratidão a Deus pela nossa vida. Gratidão a Deus por, cada uma das coisas que a gente consegue. Então o pessoal fala, esse pessoal que fala de autoajuda, agradeça aquilo que você tem. Agradeça aquilo que você tem para que você tenha mais. Um amigo dizia o seguinte: tenha a mão estendida, não para receber, mas para doar. A música de Francisco de Assis fala: é dando que se recebe. Todo dia vem aqui, canta música e não guarda, E não guardamos. Ai, a chuva, ai, o sol. Isso é tempero, é clima. Uma hora vai esquentar, porque outro lugar está frio. É uma compensação que vai fazendo. Já ouviram uma música, acho que a Caetano Veloso cantava, que não existe pecado lá debaixo do Equador. Mas não sei se vocês sabem ou não, do Equador